Você já deve estar acostumado a utilizar o comando de seleção if toda vez que precisa resolver algum problema que demande a avaliação de uma condição. Mas será que é realmente necessário que você recorra a um comando de seleção toda vez que um problema precisa avaliar uma série de condições? Vamos dar uma olhada num exemplo. Escreva um programa que responda sim ou não, ou seja, verdadeiro ou falso, para a pergunta: um candidato está apto à vaga de emprego? Os requisitos para essa vaga são: se o candidato possui ensino médio e pelo menos 3 anos de experiência, além de carteira de habilitação do tipo B e idade superior a 21 anos. Ou então, o candidato possui ensino superior e habilitação do tipo B. Então vamos dar uma olhada em um código que resolve esse problema sem utilizar um comando de seleção, como por exemplo o if. Note que para resolver esse problema, nós precisamos avaliar uma série de condições em 2 casos distintos e apenas uma destas situações sendo verificada, ou seja, tendo resposta verdadeira, já nos serve para dizer que o candidato está apto. Então, nesse sentido, nós podemos escrever justamente 2 expressões utilizando os operadores lógicos e relacionais e combinar o resultado delas por meio do operador lógico OU, tá? Porque uma das duas sendo verdadeira, então o resultado como um todo será verdadeiro, isto é, o candidato está apto à vaga. Quais seriam os dados de entrada que nós poderíamos colocar nesse programa? Então, uma variável que recebe se o candidato tem ensino médio ou não, tá? Então veja, sim ou não para esta pergunta, podemos utilizar os valores 0 e 1, 0 para falso, 1 para verdadeiro. Podemos utilizar uma variável do tipo int, onde nós receberemos a quantidade de anos de experiência que o candidato tem. Podemos criar também uma variável booleana que recebe sim ou não, verdadeiro ou falso, para a pergunta de se o candidato possui habilitação do tipo B. A idade seria um número inteiro e ensino superior também cairia no caso de informarmos sim ou não, verdadeiro ou falso. Então vamos ao código implementado para resolver esta situação. Temos aqui 3 variáveis booleanas. Então, se o candidato possui ensino médio, habilitação do tipo B e ensino superior. Então, o resultado que vai ser armazenado nela seria verdadeiro ou falso, sim ou não. 0 para falso e 1 para verdadeiro. E aqui nós temos 2 variáveis inteiras que correspondem à experiência e à idade em anos. Por fim, temos aqui uma variável booleana que seria sim ou não para a pergunta: o candidato está apto? Tá? Então, no final das contas, vamos olhar para o valor desta variável aqui. Então, o primeiro dado a ser digitado pelo usuário. Cout, o candidato possui ensino médio? Responda 1 para sim, 0 para não. E aqui temos a leitura do valor desta variável. O candidato possui habilitação do tipo B? Novamente, sim ou não, 1 ou 0. O candidato possui ensino superior? Mais uma vez, sim ou não. Tá? E agora aqui eu faço a leitura das variáveis cujos valores são inteiros, a quantidade de anos de experiência e a idade. Vamos à principal parte agora do problema. Então veja, o meu objetivo é que a variável apto receba o valor 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Vou colocar aqui no comentário. Tá? Então ela vai receber 0 ou 1, sim ou não. Se a variável apto recebe valor 1, quer dizer que o candidato está apto. Se ela recebe 0, quer dizer que não está apto. Então vamos aqui à primeira etapa da verificação, a avaliação da primeira condição. Então, se a variável ensino médio tiver valor verdadeiro e experiência maior ou igual a 3 tiver valor verdadeiro e habilitação tiver valor verdadeiro e idade maior que 21 tiver valor verdadeiro, então o resultado desta expressão como um todo será verdadeiro. Veja que eu estou conectando as 4 partes com o operador lógico e. Significa que as 4 partes têm que ter um valor verdadeiro simultaneamente para que o resultado seja verdadeiro. E eu estou associando esta expressão aqui utilizando o operador lógico OU. Tá? Então estou combinando o valor que vai sair deste lado aqui com esse segundo, que verifica se a variável ensino superior tem valor verdadeiro
e a variável habilitação tem valor verdadeiro. Então veja que as duas precisam ser verdadeiras ao mesmo tempo para que isto aqui seja verdadeiro. Isto aqui é a segunda parte. Tá? Conectando com o operador lógico OU, se isto aqui ou isto aqui tiver valor verdadeiro, então o resultado final que vai para a variável apto também é verdadeiro. E aqui no final nós temos a resposta: o candidato é apto? Sim, vai aparecer 1 na tela, e não, vai aparecer 0. Então vamos executar este código aqui. Vamos colocar como primeiro caso, um caso em que o candidato não está apto. Então o candidato possui ensino médio, vamos colocar aqui sim. Possui habilitação do tipo B, vamos colocar aqui não. Não gera falso nos dois lados daquela operação conectada com o OU. O candidato possui ensino superior, vamos colocar 1. Então possui. Quantos anos de experiência o candidato possui? 3. E qual a idade do candidato? 21. Então o único requisito que não foi preenchido é a habilitação do tipo B. Então veja, candidato apto, 0. Não está apto. Vamos pegar um caso em que ele estaria apto de acordo com o primeiro critério. O candidato possui ensino médio? Sim. O candidato possui habilitação do tipo B? Sim. Possui ensino superior? Não. Quantos anos de experiência o candidato possui? Vamos colocar aqui 4. Qual a idade do candidato? 22. Então veja, o candidato está apto? Aqui ele disse que sim. Como é que esse valor foi calculado? Então vamos colocar aqui na expressão. Veja, a variável ensino médio vale verdadeiro. A variável experiência maior ou igual a 3 também resultou em verdadeiro, porque a experiência era 4. A habilitação B tem um valor verdadeiro e idade maior ou igual a 21 também possui valor verdadeiro. Então, verdadeiro e verdadeiro e verdadeiro e verdadeiro igual a verdadeiro. Lembrando da tabela verdade que nós observamos nas aulas anteriores. Então, como o resultado disto aqui é verdadeiro e está conectado com o OU, eu já posso concluir que o resultado final da expressão toda é verdadeiro. Logo, a variável apto recebeu o valor verdadeiro. Então, sempre que você for resolver um problema, analise se realmente é necessário escrever um comando de seleção, porque às vezes você só está interessado justamente na resposta, que é sim ou não. Então nem sempre você precisa de um comando de seleção.